que a guerra do Irã tem a ver com estratégia e propósito? Fica até o final hoje, porque esse papo com propósito é libertador. Bora! E aí, gente? Hoje eu tô num cenário diferente. Talvez você tenha visto, talvez não, né? Mas eu tô aqui da minha casa e hoje o papo propósito vai ser um pouco mais informal, mais tranquilo. Estão arrumando as coisas para viajar para Orlando, na Flórida, no meio dessa situação toda da guerra do Irã e com um fator especial, porque a Tati está lançando um livro com 8 mulheres lá em Orlando, um livro que vai fazer a diferença. Segue a Tati lá, você vai ver todos os bastidores do que aconteceu, o que vai acontecer no evento. Bom, a guerra do Irã está aí, a gente não pode negar. Muitos achavam que isso nunca ia acontecer e já está acontecendo. Eu sei que bate um receio imenso de uma série de coisas. O mercado financeiro com certeza já amanheceu hoje, eu estou na segunda-feira, dia 2 de março, já foi abalado, né? O mercado já está uma loucura. Mas tem algo aqui que a gente precisa aprender sobre estratégia e propósito. Por que sobre essas duas coisas? Porque tudo que foi feito nessa guerra tinha uma estratégia e tem um propósito. E olha, gente, talvez você ache que isso é coisa da carochinha, que não, isso não existe, o que a palavra de Deus ela não tem referência, não tem peso porque foi escrita por homens, e tá tudo bem. Se você for uma dessas pessoas que tiver nesse vídeo e não quer chegar até o final para ouvir o que tem aqui, quem está perdendo é você. Mas se você considera a palavra de Deus única, inerrante, eficaz, e que a gente pode aprender algo sobre ela, sobre tudo que está acontecendo aqui, e como a gente pode agir de forma coerente, acho que já vale aqui a gente ficar até o final. E aí lá não precisa dar o like agora não, né? Nem se inscrever agora não. Vai até o final e aí você vê. Comenta depois se fez sentido o que eu falei. Bom, não há nada de novo sobre o céu e a terra. O que os Estados Unidos fez unindo com Israel foi uma estratégia muito utilizada da Segunda Guerra Mundial. Uma estratégia que os alemães utilizavam. Eu até relembrei isso, né? Porque eu amo história, gosto da história de guerras, tal, de estratégias. E eu estava lembrando dessa estratégia hoje. Uma estratégia que o nome é meio esquisito, mas chama Blitzkrieg. É uma estratégia que os alemães utilizavam de unir todas as forças necessárias para um único foco de combate. E eles faziam, a primeira coisa que eles faziam era acabar com a comunicação daquele país. Os alemães tinham uma frota aérea muito forte e eles invadiam o espaço aéreo, acabava com a comunicação daquele país para que não houvesse informações sendo trocadas e depois eles avançavam, né, com a infantaria, com tanques, enfim, tomando posse de uma única vez. E o que isso tem a ver com as nossas carreiras, com as nossas empresas, com aquilo que a gente faz e com aquilo que a gente deveria estar fazendo? Olha, deixa eu te dizer, o inimigo, sabe, Satanás, ele está ao derredor, rodeando nós, para que a gente, um dia, que a gente ceda, né, em nossas imperfeições. E ele não. E a primeira coisa que se ataca dentro da nossa esperança de futuro é a comunicação. Essa estratégia de guerra não é de hoje, né? Satanás ele simplesmente minou em dúvida o coração de Eva em Gênesis para que elas ficassem em dúvida do que Deus tinha falado, colocando uma pergunta. E esse tipo de estratégia de minar a comunicação para que a gente possa ceder, abaixar a guarda e ser atacado ao mesmo tempo, é uma das estratégias mais comuns para se minar aquilo que você tem de propósito, de chamado e de vocação. Confesso para você que muitas vezes durante a minha vida eu perdi o foco. E quando a gente perde o foco, deixando, sabe, as coisas que estão ao nosso derredor, e aqui eu faço uma menção de um vídeo, de um conteúdo que eu soltei, que é excesso de tela, que é essa tela aqui que a gente está assistindo esse vídeo, que pode ser usada para outras coisas horríveis. O excesso de tela, a distração, a quantidade de informação ao nosso redor faz com que a gente
perca o foco e a gente baixa a guarda para aquilo que é mais do que importante. O apóstolo Paulo deixou algumas lições para a gente. E uma delas diz assim: deixando as coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. A gente tem que parar de perder o foco. Sabe? Parar. Parar de perder tempo com coisas que não vale a pena. A gente discute por cor de camiseta. A gente discute por um cara que nunca nos conheceu. A gente discute por times de futebol. Mas a gente não... Se a gente colocar todo o esforço que nós estivéssemos fazendo esse tipo de coisa para levar o nome de Jesus através das nossas carreiras, do que a gente entrega de melhor, através de tudo que somos e fazemos, com certeza, a gente já tinha espalhado o evangelho para todas as nações. Então, vamos parar de perder tempo com isso, sabe? Não é uma questão de direita, esquerda, para cima, para baixo. É uma questão de viver na terra aquilo que Jesus mandou que a gente vivêssemos. Que é amar a Deus de todo entendimento, de todo coração, sabe? De toda a nossa força. E olhar para o próximo com a imagem e semelhança dele e amar. Ser tolerante, paciente, com todas as imperfeições que eles têm. O próximo ponto sobre o que acontece na guerra e que a gente tem que ficar atento aqui é que numa guerra você não vai atacar qualquer tipo de pessoa. Você vai atacar aquela que é mais fraca, aquela que está desavisada, aquela que realmente não esperava aquilo. A gente sabe que o líder supremo do Irã foi morto. Mas você acha que se ele tivesse atento, ele tivesse sido avisado, ele tivesse esperando realmente que tivesse acontecido aquilo, ele estaria na mansão dele? Claro que não, né? Olha para o seu lado, gente, na sua família, na sua equipe, na sua empresa. Observa quem é o mais fraco. E olha, não perca tempo de investir na vida dessa pessoa. A gente tem que ter clareza que propósito a gente não se constrói sozinho. A gente constrói com pessoas. E a gente precisa investir em pessoas. Se nós não investirmos nela, como nós vamos espalhar a mensagem de Cristo? Essa estratégia Blitzkrieg, ela é muito utilizada no conceito de guerra, mas também usada na área de negócios. E às vezes você, eu, nós, cedemos à tentação de nos sentir chateados com tudo isso. Mas muitas vezes, quando entendemos a nossa fraqueza, a palavra de Deus diz que quando nós entendemos as nossas fraquezas, aí é que somos fortes. Faz sentido isso que eu estou falando? Bom, a partir de agora, entenda, você, eu, nós, caminhamos alinhados para o verdadeiro propósito que é Cristo Jesus. E se isso fizer sentido e você quiser fazer parte desse movimento a partir de agora, faz o seguinte, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, não esquece disso não, porque se você não ativar esse sininho, sabe o que vai acontecer? Eu vou colocar conteúdo aqui e você vai perder. E a gente tem conteúdos muito tops, eu vou deixar depois uma playlist para você, sabe, ouvir no carro, na esteira, acompanhar, para que você esteja alinhado. Porque afinal de contas, quando você e eu, nós, formos embora, o que fica aqui são histórias. E qual história eu e você, nós estamos construindo? Valeu? Que Deus abençoe você fielmente e que a palavra dele, a voz dele, seja o centro das suas decisões. Até a próxima. Bora!